Provavelmente você está travado em crescer a sua agência ou urgência, seja ela de tráfego, redes sociais, inteligência artificial ou qualquer outra. E eu sempre vejo donos de agências falando para os clientes sobre a importância de ter o trabalho mais baseado em dados e menos em achismo. Só que para as empresas deles próprios, eles acabam trabalhando na base da sorte, sem saber quais são os números exatos para conseguir o crescimento. E depois de ajudar mais de 400 agências, depois de ter 2 agências de sucesso, inclusive estou lançando a minha terceira, em breve você vai saber, eu descobri a matemática exata para o seu crescimento, para o crescimento de qualquer agência. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Inclusive, foi essa matemática aqui que permitiu ao Alberto, que é o nosso mentorado aqui na Escala Absurda, a fechar 11 clientes em menos de 30 dias. Foi essa matemática que me permitiu esse número aqui, ó, só no mês de abril. Esse aqui é o funil comercial do mês de abril na minha agência. Nós fechamos 9 clientes só no mês de abril. E tem números aqui que podem melhorar. E isso é ótimo. A gente fechou 9 clientes tendo alguns gargalos na nossa operação que nós vamos melhorar. Então isso aqui é o funil real do mês de abril da minha agência. E aí, olha só, eu separei aqui 3 cenários, que são os cenários mais comuns entre as agências. Olha só, esse aqui e esse aqui. Qual que é a matemática que você precisa entender? Veja o exemplo da minha agência. Aqui a gente sabe que a meta de conversão de reuniões é de 20%. Ou seja, se a gente precisa fechar um cliente, nós vamos fazer 5 reuniões. Se a gente tem a meta de fechar 5 clientes, a gente precisa fazer 25 reuniões. É matemática. E aí o jogo das vendas em agência se torna um jogo de volume de reuniões com leads qualificados. Esse que é o game quando a gente fala de vendas previsíveis para a agência. A gente precisa ter volume de reuniões com leads qualificados para a gente conseguir o volume de clientes que a gente quer. E é esse exato o ponto, volume de reuniões. E outra matemática aqui, a gente sabe que a nossa meta é 30% de MQLs, ou seja, a cada 100 leads que chegam, 30 precisam ser qualificados. Novamente, matemática. Beleza, aí qual que é o jogo que a grande maioria das agências joga? É esse cenário aqui, ó. Esse cenário que provavelmente a sua agência ou urgência está enfrentando agora. Todo mês, imagina aqui, ó, enquanto nós fechamos 9 clientes no mês de abril, enquanto o Alberto fechou 11 clientes nos últimos 30 dias, provavelmente a sua agência teve algo semelhante como esse aqui, ó. Chegaram 5 leads, desses 3 eram qualificados, você fez a reunião com os 5, reuniu e vendeu para 1. Qual que é o cenário dessa agência aqui, galera? É o cenário da agência que depende 100% de indicação. É o cenário da agência que não tem nenhum funil ativo para gerar demanda de reunião. Esse é o cenário da maioria aqui. E aí a matemática, primeiro, é a gente gerar mais volume de leads, uma parcela ser volume de leads qualificados, você reunir e você vender. Como você vai conseguir isso? O primeiro passo é fazer um planejamento, como esse aqui que os nossos mentorados fazem ao entrar na Escala Absurda. Se você quer ser um deles, tem um link aqui embaixo, clica nele e aplica para uma vaga. Você vai fazer um planejamento de funil de venda, de funis de vendas, na verdade, já programando quantas reuniões você vai conseguir a partir de cada funil, não desconsiderando o funil de indicação. Eu falei aqui que nesse cenário, essas agências dependem exclusivamente de indicação. Só que a indicação vai ser sempre muito importante. Eu não estou desmerecendo a indicação, muito pelo contrário. Indicação é um dos melhores cenários, dos melhores sinais que a sua agência é uma agência boa. As pessoas estão indicando ela. Só que não traz escala e principalmente previsibilidade. Aí o que você vai fazer é criar uma tabela, seja no Excel, aqui nesse caso é no Notion, e vai trabalhar. Pô, quantas calls eu vou conseguir por mês através de indicação? É 4? Beleza. Funil de indicação, eu consigo uma conversão maior. Então, de 4 calls eu vou fechar 2 clientes. Ah, beleza. Esse aqui é o de indicação. Eu posso fazer o de recuperação, o de aplicação direta? Pode, mas aí vai depender de alguns cenários que daqui a pouco eu vou te mostrar. Eu tenho uma grana para investir? Então eu vou investir no funil de sessão estratégica. E aí vai me gerar escala e previsibilidade. Nesse cenário aqui, eu geraria 20 reuniões no mês e 20% de reuniões, 4 vendas, gerando R$12 mil, investindo 3, 4, 5 mil reais em tráfego. Eu não tenho dinheiro
mas eu tenho um bom posicionamento no Instagram principalmente, eu vou aplicar o funil de social selling. Ou eu tenho dinheiro e tenho posicionamento, vou aplicar o funil de social selling. Vou gerar 4 reuniões, 25% de conversão, uma venda, para gerar esse faturamento que eu tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho posicionamento e eu preciso fazer um trabalho quase de prospecção ativa. Eu vou fazer o funil de isca ativa. Nesse exemplo aqui, ó, seriam 48 reuniões, 28% de conversão, 11 vendas. Esse é um cenário para você crescer já no mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Vini, é fácil de ser alcançado isso? É garantido que se eu fizer, eu vou conseguir? Óbvio que não. Óbvio que não. Não é fácil e muito menos garantido. Só que é um norte que você precisa ter. Se você quer trabalhar mais com dados e menos em achismo, você vai criar um planejamento como esse e vai olhar para isso aqui todo santo dia. Eu tenho um termo politicamente incorreto na nossa mentoria, que é modo psicopata de acompanhamento de metas e métricas. Você tem que olhar para isso aqui todo dia. Nesse exemplo aqui, ó, são 48 reuniões no mês. Isso dá 12 reuniões na semana. Chegou na sexta-feira, quantas reuniões você fez? Fez 5? Fez 6? Qual foi o gargalo? Qual desses funis não trouxe o volume de reuniões que você precisava? Ou qual desses funis não está trazendo volume de MQLs? Tem algum funil te trazendo só os leads que a gente chama carinhosamente aqui de leads pudriqueira? O que está acontecendo? Você precisa identificar com base nos números para melhorar. Então, não é garantido, não é do dia para a noite, mas é possível e é factível e principalmente é o norte que você precisa para começar. Muito provavelmente você não vai conseguir isso no primeiro mês, talvez você não vai conseguir no segundo, talvez você não vai conseguir no terceiro, mas no quarto, se você aplicar a matemática e o modo psicopata, você vai conseguir. Sendo que o detalhe é o seguinte, talvez você não consiga 11 clientes no primeiro mês aplicando esses funis, mas você consiga 2, você consiga 3. Alguns desses funis são funis gratuitos. Você só precisa de tempo e esforço. Outros funis, como o funil de sessão estratégica, de isca paga, de isca gratuita, de webinar pago, de evento próprio, então se fala, são funis pagos, que você vai ter que investir uma verba. Aí olha só, nesse exemplo aqui, ó, tem 14 funis para você gerar previsibilidade para sua agência. Você não precisa ficar limitado a isso. Você pode criar 1 milhão de funis. Você pode criar uma série de funis. Um exemplo tosco que eu sempre dou, destacando aqui que isso é um exemplo tosco. Tem gente que confunde. Mas vamos supor que você descobre que o seu lead vai na padaria de manhã. O seu lead qualificado vai todo dia na padaria de manhã. Você vai criar o funil de padaria. O que é um funil? É basicamente todo o percurso que o cliente percorre até o momento de fazer uma reunião com a sua agência e fechar. Obviamente existem funis de recompra, existem funis de uma série de coisas, mas na prática, para aquisição de novos clientes, é isso, é o percurso que ele vai percorrer. E esse é o início do percurso. Social selling, iscas, sessão estratégica e tudo mais. Mas vamos supor que você descobre um outro funil, você vai criar o seu funil. A única coisa que você não pode deixar de ter, nenhum funil. A única coisa que você não pode fazer é não ter nenhum funil para gerar previsibilidade e gerar escala. Esse é o verdadeiro ponto. Qual funil é o melhor para a sua agência? Depende. Depende de uma série de fatores. Você só não pode deixar de ter. E aí, ó, você vai ter vários funis. Desses que eu te mostrei aqui, por exemplo, esse aqui é o funil de isca ativa. É um funil gratuito, que você vai precisar de tempo para fazer essas abordagens, que é um mix de prospecção ativa com marketing. Esse aqui é o funil de sessão estratégica. Você vai ter que fazer um investimento. Você vai prometer uma transformação gratuita em uma consultoria individual. Esse é o funil de evento participante, outro funil gratuito. Você só precisa de tempo para ir nesses eventos. Esse é o funil de isca paga. Esse é o funil de isca gratuita. Esse é o funil de webinar, que é um funil muito complexo se você está começando agora e é um funil que requer tempo e investimento. Esse é o funil de recuperação, que você vai usar com seus clientes antigos e com os leads que você já reuniu. Esse é o funil de social selling. Qual que é o ponto? Qual que é o melhor para a sua agência? Qual que é o definitivo que você tem que fazer logo para a sua agência? A resposta você não gosta muito, mas é a verdade. É que depende. Depende de uma série de fatores. Depende do seu ticket, do seu mercado, mas depende principalmente disso aqui, ó, que eu já fiz uma tabela de mão beijada para você. Você tem dinheiro e não tem posicionamento, você vai fazer o de isca ativa.
prospecção ativa ou evento participante. Aqui é tudo IO. Você não tem dinheiro, mas tem posicionamento orgânico, você pode fazer isca ativa, recuperação, social selling. Você tem tempo, você tem dinheiro para investir em tráfego, mas não tem tempo, sessão estratégica, social selling, recuperação. Aí o cenário ideal, tempo e dinheiro, sessão estratégica, isca gratuita, isca paga, você vai ter, na verdade, aqui, vários e vários funis para você aplicar para gerar demanda e principalmente previsibilidade. Novamente, existem outros fatores para a gente considerar aqui, e não apenas esses, mas aqui são os principais. E aí, qual que é o ponto? Você vai fazer todos esses funis? Vamos supor que você tem dinheiro e tempo. Não, óbvio que não. Você não precisa de todos aqui. Você precisa de pelo menos um. Se você quiser começar, comece com um. Na verdade, eu nunca indico só começar com tenta 2 ou às vezes 3, para você não ficar na mão 100% de um único funil. Mas é melhor um do que nenhum. Se você for começar e não está fazendo nenhum, faça pelo menos um. Escolha o seu funil e comece. Na verdade, ó, primeiro, o que você vai fazer? Qual que é a matemática? Você vai criar o planejamento e vai iniciar. Olhar para isso aqui todos os dias e vai seguir a matemática e o modo psicopata. Eu falo sobre isso aqui constantemente no nosso canal. Se você não está inscrito, senta o dedo no botão de se inscrever e conta com a gente. Beleza, esse aqui é o primeiro cenário, que é o cenário mais comum das agências de marketing. O cenário que as pessoas dependem 100% de indicação. E aí tem um segundo cenário. Olha só, e aí você já começou a pegar aqui um pouco mais de entendimento sobre o assunto. Tenta identificar aí o que está acontecendo nessa agência aqui. No mês de abril, ela captou 50 leads, foram 15 MQLs, ou seja, bateu a meta aqui a nossa meta pelo menos, né? Existem casos melhores e piores. Mas bateu a meta de qualificação dos leads. Então, marketing, aqui é tudo o trabalho do marketing. Ou, no caso, se for fazer prospecção ativa também. Então, bateu a primeira meta. Agendamentos, foi 14. Um bom número. Lembra que eu falei que tem alguns gargalos ainda na minha empresa aqui pra gente superar? O principal dele no mês de abril foi isso aqui, ó. A gente teve um no-show pra caramba. E nesse projeto a gente não tinha tanto no-show. A prioridade do mês de maio, nossa, é aumentar o comparecimento das reuniões. Beleza, aí olha só. Aqui foram, nesse exemplo, foram 15 MQLs, 14 agendamentos e 12 reuniões. Todos esses números aqui, ó, aqui, esse para esse estão bons. Qual que é o gargalo? E é o principal? É esse aqui, ó. 0% de conversão de reuniões. Foram feitas 12 reuniões, nenhuma venda. Qual que é o gargalo dessa agência aqui, ó? Eu arriscaria dizer que é um cenário comum das agências que fazem apenas prospecção ativa. Prospecção ativa, você vai trabalhar com um pouco menos de conversão. Enquanto no de sessão estratégica, social selling, a gente está colocando lá 20%, prospecção ativa muitas vezes vai ser 10%. Obviamente não é uma regra, tá, gente? Tem N casos que o número vai ser muito maior e tal. Mas essa agência aqui poderia estar fazendo a prospecção ativa, 12 reuniões e nenhuma compra. Nesse caso, ela precisa aumentar o volume de abordagens, o volume de MQLs, agendamentos, reuniões e tentar ver o que pode ser feito para melhorar essa conversão. Mas vamos supor que não é um exemplo de prospecção ativa. O problema não é isso. Que foi através de tráfego, gerou 50, depois 15, 14, 12 e por último 0, infelizmente. O que essa agência aqui tem que fazer, galera? Ela tem que olhar para os processos comerciais. Como que está sendo feito a reunião de venda? Será que ela está fazendo uma reunião de venda chata pra caramba, que só fica mostrando um PDF gigantesco, não cria uma conexão com o cliente, não deixa o cliente falar, não faz o cliente entregar o ouro com perguntas inteligentes e uma forma como conduzir da maneira correta? Muito provavelmente esse é o caso desse exemplo aqui da agência. 12 reuniões, nenhuma compra é extremamente ruim, não dá para aceitar. E aí, enquanto aqui é um número de marketing, esses aqui são números comerciais. Se você tiver uma urgência, você vai ter que fazer isso tudo por conta própria, sabendo que aqui é o trabalho do marketing, aqui é o trabalho do marketing também, e aqui é o trabalho comercial. Você mesmo vai fazer às vezes tanto do marketing quanto do comercial. Nesse exemplo aqui, se for o seu caso, se você tiver com uma taxa de conversão de 10%, 0% ou menos de 10% no caso, você precisa olhar para o comercial urgente. O que você está fazendo? Como é que está a sua reunião de venda? Beleza? E por último, nós temos esse cenário aqui, ó. Pensa comigo aí, vamos lá. Antes de eu falar, eu quero que você já tenha definido. Nesse caso, foram 50 leads conquistados, 4 eram MQLs, 3 agendamentos, 2 reuniões, nenhuma venda. Aí olha só, se a gente olhar friamente, o mesmo 0% daqui foi daqui. Só que o volume de reuniões foi muito menor.
Isso aí é fácil de perceber. Enquanto aqui foram feitas 12 reuniões no mês para nenhuma venda, aqui foram feitas apenas 2. Beleza, a conversão poderia ser de 50% para fechar um cliente? Poderia. Mas aqui o comercial está com pouco material. Está com pouco volume de reuniões para fechar nas reuniões. Foi para fechar as vendas. E aí, presta atenção numa coisa. Tá vendo que aqui foram 50 leads gerados no mês e aqui foram os mesmos 50 leads. Os mesmos 50 leads. Só que enquanto aqui de 50 leads, 15 eram qualificados, 15 que era o que a gente chama de MQL, aqui foi apenas 4. Enquanto aqui foi de 30% de conversão de leads para MQLs, aqui foi de apenas 8. 50 leads gerados, apenas 4 MQLs. 3 reuniões, 3 agendamentos, 2 reuniões, nenhuma venda. Onde está o gargalo aqui? Extremamente fácil. Volume de MQLs. E é um cenário muito comum das agências que começam a fazer alguns anúncios, começam a se posicionar no Instagram, gastam uma verba no tráfego, faz sem acompanhamento, sem estrutura, sem a revisão da nossa mentoria e não gera nenhuma venda. É o cenário mais comum de todos. A pessoa vai, investe R$2.000 de tráfego, atrai gente ruim pra caramba, que a gente chama aqui carinhosamente de pudriqueira. Quem não é lead qualificado, quem não é MQL, a gente chama aqui de carinhosamente de pudriqueira. E é um dos cenários mais comuns de todos. A agência sabe que precisa gerar demanda, sabe que não pode depender 100% de indicação, começa a fazer alguns anúncios, não traz lead qualificado e logo desiste e para de fazer. E aí, não dá para isso acontecer. Não dá para a gente, não gerei o que eu estava esperando e vou parar de fazer. Não, você tem que fazer até dar certo. Você não pode ter uma agência sem previsibilidade. Você não pode ter uma agência sem escala. Esse é uma das principais ações que você precisa fazer na sua agência. Mas vamos voltar para esse exemplo aqui. 50 leads, 4 MQLs, apenas 8 de conversão de leads para MQLs. Onde está o gargalo? Nesse exemplo aqui. Muito provavelmente nos anúncios que estão sendo feitos e principalmente na copy. Gente, tudo isso aqui é muito importante. Todo esse trabalho é muito importante. Mas, se você vai fazer anúncios para a sua agência, o principal, o ponto mais importante de todos, não é um criativo super criativo, não é um criativo super elaborado, cheio de efeitos, cheio de coisas, cheio de estrutura e tal. Também não é o público mágico do gerenciador de anúncios. O mais importante, para você ter volume de leads qualificados, como nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui foi, de 50 leads, 15 foram MQLs. No exemplo da minha agência aqui, foi quase foram 343 leads, 97 MQLs. Foi um pouco próximo da nossa meta principal de 30%. O mais importante de tudo, para você não atrair tanto pudriqueiras, é uma copy sexy, uma copy qualificada para a sua agência conseguir atrair. E como que você vai ter uma copy boa para atrair os seus leads qualificados? É o que você vai ver no próximo vídeo, clicando em algum lugar aqui nessa tela.